Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu vou contar uma história para vocês e vamos mostrar várias ilustrações ao longo dela. Você sabe o que é uma ilustração? Não? Bom, como eu posso explicar o que é uma ilustração? Bom, ilustrações geralmente estão vinculadas a textos ou qualquer outra linguagem que não possui imagens. Por exemplo, a música. Como que a gente faz uma ilustração? Primeiro, a gente precisa de algo escrito ou algo que a gente está sendo contado para nós, ok? E como palavras nem sempre são suficientes para mostrar alguma coisa, nós fazemos um desenho sobre aquilo, ou mostramos uma foto ou uma pintura que nos ajude a entender o que é aquilo que estamos falando. Por exemplo, se você tentar descrever o que é água ou o que é fogo para alguém, pode ser que fique um pouco vago, vai faltar informações. Mas ao desenhar, a pessoa pode automaticamente entender do que se trata, não é? Então, isso são ilustrações. E para vocês entenderem bem o que é uma ilustração, hoje eu vou mostrar um livro ilustrado para vocês. E esse livro, ele conta uma lenda. O nome do livro é Os Caçadores de Sonhos. E a lenda da qual ele trata é o monge e a raposa, que é uma lenda japonesa. Bom, você já viu uma raposa? Vou deixar aqui uma imagem. Então, vamos lá. As ilustrações que vocês verão são ilustrações de Yoshitaka Amano. E o texto é do Neil Gaiman. Mas bom, eu não vou ler. Eu só vou contar a história para vocês, que provavelmente pode ficar um pouco longa. E caso ela fique longa demais, não se preocupem. Esse vídeo ficará dividido em duas partes. Agora, vamos lá. A nossa história começa em um templo, que é como se fosse uma igreja. Esse templo ficava no alto de uma montanha lá no Japão. E ele estava abandonado já há algum tempo. E para que esse templo fosse, bom, limpo, cuidado, administrado, um monge foi designado para lá. Esse é um dos personagens principais de nossa história. Nosso herói, se assim preferir. Esse monge foi para lá e, quando estava chegando, ele foi visto por duas figurinhas. Uma raposa e um texugo. Você sabe o que é um texugo? Bom, vou deixar aqui uma imagem para vocês verem como é esse animalzinho. Esses dois animais eram mágicos. E esses dois animaizinhos resolveram fazer uma coisinha com o nosso monge. Eles pensaram, esse templo pode dar uma boa casinha para nós. Mas cada um queria a casinha para si. Então, eles resolveram fazer uma aposta. Quem conseguiria expulsar o monge? Quem expulsasse o monge ficaria com o templo para si. Bom, eles combinaram, deram-se as patas e o texugo decidiu que ele ia começar. Bom, naquela noite, uma noite de lua bem cheia, 4 figuras estranhas subiram as escadas até o templo a cavalo. Eles eram homens peludos, estranhos, mas vestiam roupas bem bonitas, roupas de gente bem rica. No caso, do governador daquela província.
que seria mais ou menos daquele estado, ok? Que nem o nosso estado de São Paulo. Pensa que os funcionários do governo vieram até o monge. Eles foram até lá e falaram que alguém contou ao governador que esse alguém, no caso, era uma pessoa que queria o futuro, né? E contou para ele que o monge tinha uma tarefa muito importante a ser feita e que ele precisava ir imediatamente até o governador e lá receberia muito dinheiro e teria muitas coisas, né? Mas que ele tinha que ir logo. E se ele não fosse logo, provavelmente o governador ficaria muito bravo e ele teria que ir para a prisão, aí provavelmente ele seria até morto. O monge olhou para aquelas 4 figuras, pensou e ele decidiu: ok, senhor, eu irei, se você puder me explicar uma coisinha. Como que um funcionário do governo tem um rabo de texugo? E aquele homem mais imponente que estava falando olhou e percebeu que sua máscara havia sido desfeita. Então ele saiu correndo, voltou a ser texugo e se escondeu na mata. O monge olhou para toda aquela cena, mas... tá bom. Voltou, porque ele tinha mais coisas a fazer do que ficar ali no meio da noite observando um texugo fazer peças nele. Fazer gracinhas e tal. Bom, o dia amanheceu. E na manhã seguinte seria a vez da raposa. Naquele dia, o dia amanheceu nublado. Mas pensa aquele nublado com cara de noite. E começou a chover, e chover, e chover, e chover. Como estava bem frio e chovendo demais, o monge só foi correndo na sua hortinha, pegou algumas coisinhas para fazer o seu almoço e ficou perto da lareira, ali cozinhando. Naquela época a lareira era como se fosse o fogão, né? Então ele ficou ali cozinhando seu ensopadinho, seu arrozinho, esperando aquele dia chuvoso passar. Até que ele ouviu um barulho do lado de fora. Lá do lado de fora havia uma moça caída, uma moça muito bonita. Ele foi lá, olhou a moça e... tá bom, vou levar ela para dentro, né? Deixar alguém aqui no meio da chuva também é maldade. E ele levou a moça para dentro. Chegando lá, ele... imagino que deve ter dado alguma toalha para ela se secar. Deixou ela perto da lareira para ela se aquecer e ofereceu comida para ela. Ela devorou num instante tudo aquilo. Devia estar com muita fome. A raposa, que estava disfarçada de mulher, depois de comer e talvez repetir mais uma vez, o monge, ele resolveu perguntar, né? O que você estava fazendo ali, moça? Falando bem calmamente. E a moça falou: eu estava lá porque eu fugi. Eu era uma princesa e minha cidade foi... ela foi devastada. Vários ladrões, bandidos entraram lá e expulsaram todo mundo, roubaram todo mundo e tacaram fogo na cidade. E eu vim correndo, eu precisava fugir. E aí eu cheguei aqui. E a gente precisa ir embora também, porque eu acho que eles estão vindo para cá. Bom, o monge estava bem calmo e ele falou: tudo bem, nós os aprontaremos e iremos embora. Mas primeiro, me conta uma coisa. Por que uma linda princesa e tão rica, como que uma pessoa possui olhos assim, tão brilhantes? E ele falou olhando diretamente para a raposa.
que percebeu que seu disfarce havia sido desmascarado. Ela tinha olhos verdes, mas não olhos verdes normais. Eram olhos brilhantes, que nenhum ser humano teria. Então ela virou raposa novamente, saltou janela fora e foi embora. O monge, já pensando que havia alguma coisa estranha naquilo tudo, apenas esperou a noite cair. E não é que nessa noite aconteceu uma outra coisinha, um outro evento muito estranho? Pois bem, naquela noite o Texugo veio e chamou todos seus amigos. E todos se transformaram em monstros horríveis e fantasmas tenebrosos. E começaram a rondar aquele templo gritando que queriam um churrasquinho de monge. Ai, o monge viu aquela algazarra do lado de fora e pensou: meu Deus, lá vem ele de novo. Bom, ele foi lá, abriu a porta e viu aquele bando de monstros horríveis e feios e repugnantes, gritando: quero churrasquinho de monge. O monge ficou bem calmo e falou: vão embora. Eu tô cansado das suas brincadeiras. E os monstros falavam: pare de brincar, monge, nós viemos aqui para o almoço. Fuja ou será o churrasquinho de monge que nós teremos hoje. E se eu não sair, disse o monge, nós ficaremos aqui por toda a eternidade até você sair. E aí teremos churrasquinho de monge. O monge já estava cansado de tudo aquilo, então ele entrou, pegou um pedaço de madeira da sua lareira que estava pegando fogo, só a pontinha, e foi até lá fora e falou: vão embora daqui que eu estou cansado dessa brincadeira chata. E ele balançou o graveto de um lado para o outro e os animaizinhos ficaram com medo. E aí pegou e viu que eles começaram a se destransformar. E ele reparou bem no fundo daquele texugo, aquele que havia aprontado com ele, e jogou aquele pedaço de madeira pegando fogo que acertou o rabinho do texugo. O rabinho do texugo começou a queimar e o bichinho começou a gritar e saiu correndo para apagar o fogo. E ele fugiu da montanha e nunca mais apareceu. O monge, já cansado de tudo aquilo, resolveu entrar e tirar um cochilo. Um cochilo que durou até o dia seguinte. Bom, pela manhã, ele estava mais ou menos, sabe quando você está quase acordando? E ele sentiu que tinha mais alguém ali. Ele olhou para o lado e viu que tinha aquela mesma menina que ele resgatou no dia anterior. Ele olhou para a menina, olhou e viu que ela estava bem calma e não estava fazendo nada. Então a menina falou, aquela moça bem bonita, olhou para o monge e disse que queria pedir desculpas, que ela não gostaria de fazer nenhum mal ao monge e que se não for do incômodo dele, que ela gostaria de continuar morando ali, próximo na montanha. Ela tinha uma toca ali perto e ela vive lá já há muito tempo e ela gostaria de continuar ali. O monge sorriu e disse: claro, você pode viver na sua toca, eu não quero te expulsar, mas pare com essas brincadeiras sem graça, eu não estou contente com isso. A moça sorriu e disse: claro, eu não farei mais nada disso com você. E com um sorriso ela saiu pela janela e foi-se embora. O monge voltou a dormir e quando acordou ele até achou que era um sonho, mas ele mudou de ideia quando viu aquelas pegadinhas de raposa do lado da cama dele. Bom,
Aqui se encerra a primeira parte da história. Espero que tenham gostado.